Todo mundo já fez xixi? Todo mundo já tomou uma água? Vamos lá. Acabei de comer uma gelatina com creme de leite. Eita, nós! Esse aí tá bom. É bom em casa por causa disso, né? Cadê a Jennifer? A Jennifer não veio hoje? Bora lá, turma. Então a gente parou na carga geral unitizada. Unitizada, então, quando a gente transforma ela de uma forma única, certo? Então eu tenho a carga geral unitizada em contentores, ou seja, containers, onde eu posso ocupar o maior espaço possível dentro daquele volume do container. Eu posso colocar ela unitizada em pallets. Normalmente vem uma carga só, mesmo que seja em diversas embalagens, em cima de um pallet. Dificilmente eu consigo colocar mais do que uma carga em cima de um pallet, a não ser que seja uma carga especial, de pequeno tamanho, e que ela tenha uma condição de unidades muito grande. Então, por exemplo, se eu coloco vacina, né? Vacina normalmente é uma unidade muito pequenininha, e aí eu consigo colocar muito mais. Mas normalmente no pallet eu só coloco uma carga, mesmo que ele esteja em diversas embalagens. Próximo item que a gente tem aqui, turma, são os Big Bags. Alguém conhece Big Bag aí, Diego? Tem, Diego? Conhece o Big Bag? Diego, acho que não está na escuta, mas vamos lá. O que são os Big Bags? Então, são sacos super reforçados com capacidade normalmente para 1 tonelada de carga. E as dimensões dela são de aproximadamente, desse Big Bag, 1 por 1 por 1, ou seja, 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura. Alguém falou alguma coisa? Eu só enxergo agora, quando eu passo a imagem para vocês, eu só enxergo a minha câmera e mais 3, tá? Então, se alguém for falar, segura um pouco mais a fala. Então, olha só, vou dividir uma informação com vocês. Por que vocês acham que um Big Bag de 1 metro por 1 metro por 1 metro, em média, cabe 1 tonelada? Vamos ver se essa informação é nova para vocês ou se vocês já ouviram. Por que vocês acham que um Big Bag de 1 metro por 1 metro por 1 metro, em média, aguenta 1 tonelada? Por que ele não aguenta 2 toneladas? Por causa do peso, professor, da capacidade também, né? Mas vamos lá, eu quero explorar isso. Peso e capacidade. Cadê o Diego? Diego Leite. Eu queria que você... Isso é eu acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo também, professor. Muito bom, Gabriel. Então já vai ser mais uma novidade para vocês. Olha só, o Diego acho que desapareceu aí, ligou a câmera e fugiu, hein? Olha só, tecnicamente, quando eu faço uma área de um lugar, eu faço a medição daquela área, que é comprimento e largura, certo? Então eu quero saber quantos metros quadrados tem o meu banheiro. Então eu vou lá, meço, um lado do banheiro tem 2 metros, o outro lado do banheiro tem 3 metros. Olha só, um baita banheiro. 2 metros de largura por 3 metros de comprimento está me dando uma área de 6 metros quadrados. Ok? 6 metros quadrados. Então, se eu fosse colocar de azulejo nessa área, eu tinha que comprar no mínimo 6 metros quadrados.
mais 10% de perda e de rodapé, por exemplo, se eu não for colocar azulejo, eu tenho que comprar 6,6 metros quadrados daquele piso, desculpa, daquele piso. Quando eu pego, olha só, esta área que é comprimento vezes largura e coloco uma altura, por exemplo, 3 metros, eu identifico naquele local qual é o volume que cabe ali dentro. Não é isso que a gente já ouviu falar? Volume? Volume é uma medida que a gente tem, que normalmente a gente associa a metro cúbico. Então, por exemplo, meu comprimento é 3 metros, minha largura são 2 metros e minha altura são 3 metros. Quanto de volume tem ali dentro? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, ali dentro daquele banheiro, cabem 18 metros cúbicos. Mas, professor, como é que eu associo esse volume a peso? Olha só, como é que eu associo o volume a peso? Também nas condições normais de temperatura e pressão, 1 metro cúbico, em 1 metro cúbico, ou seja, no tamanho daquele Big Bag que eu falei para vocês, 1 por 1 por 1, cabem ali dentro 1.000 litros, 1.000 litros de água. A água ela é usada como parâmetro para volume e peso. Olha só, então quando eu quero transformar volume e peso, peso em volume, eu uso o parâmetro água. Por quê, turma? Porque a água tem densidade 1. A densidade da água é 1. Ou seja, ela tem 1 litro por decímetro cúbico. Então, ela dá a unidade de 1. Então, quando eu tenho 1.000 decímetros cúbicos, eu tenho 1 metro cúbico. Se eu tenho 1 litro, 1 decímetro, em 1.000 decímetros eu tenho 1.000 litros. Se a densidade da água é 1, ou seja, ela ocupa 1 litro em 1 decímetro cúbico, ela tem 1 quilo. Olha só, por isso que a densidade dela é 1. 1. Então, se a água em 1 litro tem 1 quilo, em 1.000 litros ela tem 1.000 quilos. 1.000 quilos é igual a 1 tonelada. Já ouviram falar disso? Primeira vez, professor. Sempre é bom, né? Olha só. Tudo que mede 1 por 1 por 1 tem 1 metro cúbico. Naquele 1 metro cúbico, cabem 1.000 litros de água. Cada litro de água pesa 1 quilo. Ok? Então, naquele volume, eu tenho 1.000 quilos, que é igual a 1 tonelada. Mas, professor, nem todos os produtos são iguais, realmente. Por isso que, em média, cabem 1.000 quilos, ou 1 tonelada, em média. Mas, professor, como é que eu sei isso? Turma, é uma coisa que eu vou falar para vocês, mas não precisem guardar agora. Como é que eu relaciono isso? Como é que eu sei que eu tenho um produto que tem menos volume, mas tem mais peso? Certo? Chama-se densidade. Densidade. Densidade é o peso que eu ocupo pelo meu volume. Olha só que engraçado. Mas, professor, como é que eu faço isso? Cálculo matemático. É meu peso pelo meu volume. Qual é meu peso? Por exemplo, eu peso 87 quilos. Qual é o meu volume? Eu teria que me medir totalmente. Medir tudo. Todo o meu espaço ocupado é meu volume. Aí eu vou saber a minha densidade. Olha só que engraçado. Quando eu descubro a minha densidade, turma, uma coisa bem simples, eu sei se eu vou boiar ou não. Se a minha densidade for maior que 1,
maior que 1, a densidade da água é 1. Se a minha densidade for maior que 1, o que vai acontecer comigo? Afundar. Se a minha densidade for menor que 1, o que vai acontecer comigo? Vou boiar. Turma, eu pergunto para vocês, como é que um navio boia? É ferro puro. Como é que um navio boia? Vamos lá, turminha. Como é que um navio boia? Olha só que pergunta linda. Professor, eu acho que é impossível, hein? Hein? Eu acho que é impossível. Pô, o navio é feito de ferro. A densidade do ferro é altíssima. O cara, quando projeta o navio, ele faz de uma forma simples. Se a densidade é o peso dele que ele ocupa num volume, o que o cara, o projetista do navio vai fazer? Vai fazer de tal forma grande que o peso dele naquele volume que o navio ocupe fica menor do que 1. Quando o peso do navio naquele volume se transforma em densidade e a densidade do navio é menor do que 1, ele vai boiar. Por que um parafuso afunda? Porque o parafuso tem uma densidade altíssima. Por quê? Ele tem um peso num volume pequenininho. Já o navio tem um baita peso, mas ele tem um baita volume. Outra coisa aqui, olha, só servindo no transporte, tá? No planejamento. Quando eu construo um navio, eu tenho que levar em consideração que produto vai dentro dele para que ele possa continuar flutuando. Lembram da linha vermelha e da linha preta que tem no navio? Já viram um navio com a linha vermelha e a linha preta? A linha preta é tudo aquilo que ele pode baixar, ou seja, pôr de produto, pôr de peso de produto dentro dele, até que ele fique ainda flutuando. Se por acaso você colocar mais produto e a linha vermelha afundar, é bem capaz de que esse navio afunde. Então, você nunca pode passar do navio, você tem que estar sempre vendo a linha preta. Se você não vê a linha preta, ou seja, a linha preta está abaixo da linha d'água, é sinal de que esse navio corre o risco de afundar. Então, só para ter uma ideia em termos de densidade, tá, turma? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, talvez vocês não vão ter essa oportunidade de ouvir falar com relação a essa estrutura da cubagem. Mas lembrem-se que a cubagem... Professor? Oi. Desculpa, quanto ao cálculo, a fórmula que o senhor explicou, eu entendi. Mas o senhor poderia voltar um pouco na definição do Big Bang? Porque com essas fórmulas eu acabei esquecendo um pouquinho. Então, olha só, o Big Bang ele é construído com 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Quando eu multiplico 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura, vai dar 1 metro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Só que metro vezes metro é metro quadrado. Metro quadrado vezes metro é metro cúbico. É como se fosse um grande dado, certo? É um grande dado. Nesse metro cúbico equivalente, certo, cabem 1000 litros de água. Cada litro de água pesa 1 quilo. 1000 litros de água pesam 1000 quilos. 1000 quilos é igual a 1 tonelada. Ok, Gabriel? Por que no Big Bang cabe 1 tonelada? A gente fez desde o comecinho. A gente voltou o processo. Por que cabe 1 tonelada no Big Bang? Ah, professor, eu posso usar esse cálculo para os outros, por exemplo, para um container? Lógico que eu posso. É só eu pegar a largura do container, o comprimento do container e a altura do container. Eu vou saber qual é a cubagem de um container. Certo? Vamos supor que lá dentro cabem 20 metros cúbicos. Só estou supondo, tá? Para fazer uma conta mais rápida. Se lá dentro cabem 20 metros cúbicos, se eu for fazer a conta referente à água, lá dentro cabem 20 toneladas. Ok? Só para ter uma ideia.
Beleza? Ah, mas Beleza. professor, como é que eu vou correlacionar com os outros produtos? Em função da densidade de cada produto. Ou seja, cada produto tem um peso e ele ocupa um volume. Peso sobre volume de um produto dá a densidade desse produto. Quando essa densidade desse produto é maior do que 1, ele ocupa mais espaço. Quando essa densidade é menor do que 1, ele vai ocupar menos espaço. É essa relação que a gente vai ter. Por que você está falando isso, professor? Porque é importantíssimo vocês saberem que quando uma pessoa, uma empresa, for fazer o cálculo do frete, ela vai fazer sempre assim, peso ou volume, o que for maior. Então, quantos metros cúbicos cabe dentro do container? Ela nunca vai perder. Diga, Gilmar. Professor, Quantos metros cúbicos cabe dentro do container, então? Então, o container é de 20 pés. É só fazer a conta, Gilmar. Aí, eu exatamente não sei quanto de volume é. Eu fiz uma estimativa. 20 pés, cada pé são 30 centímetros. Então, Eu acho que ele tem 2,5 de largura por 3 de altura, se não me engano. então a gente E 6 de faz profundidade. é só fazer essa conta. Comprimento vezes largura vezes altura. Aí você sabe a cubagem dele. Tá? Entendi. E aí o peso que cabe dentro dele é, em média, em função da água que tem intensidade de 1. Tá? Isso é que a gente tem que lembrar. Fala, Antônio. professor, igual o senhor mencionou agora, o peso e o volume é muito importante, né, referente à carga em geral, como se. Mas o ponto, a localidade que essa carga vai ser transportada, né, também é um ponto importante também, né? Conforme a distância também, né? Lógico, você tem razão, por causa do custo do transporte. Então, você vai colocar quilômetros. Normalmente, o frete é calculado tonelada por quilômetro. Certo? Tonelada por quilômetro. Então, se o caminhão é um baú grandão, cabe, sei lá, 30 toneladas. Então, cada tonelada por quilômetro, ele faz a conta do frete. Ok? Vamos lá. Aí tem, depois do Big Bag, os amarrados, que são mercadorias cuja embalagem externa é amarrada em cordéis, arame, fios ou fitas, resistente para facilitar o carregamento. Aí depois a gente tem carga a granel. A carga a granel, diferente da carga geral, a carga geral é heterogênea e amarrada. Com rara exceção, elas não são amarradas. Na carga a granel, ela é homogênea, ou seja, é o mesmo produto. Soja, trigo, açúcar, café, minério de ferro, gasolina, petróleo, GLP, é tudo o mesmo produto, é homogêneo. Eu não posso misturar produto quando eles estão em carga solta, tem que ser o mesmo produto. Então, eles são, né, carga solta, homogênea, sem acondicionamento específico, ele só vai dentro do porão, ou dentro do container, ou dentro do caminhão. Apresentam sob forma sólida, líquido e gasoso, ok? Sólido, líquido e gasoso. Compreende as cargas não acondicionadas, portanto, sem invólucro, sem embalagem. A carga geral a carga a granel, desculpa, é representada por produtos líquidos, gasosos ou sólidos, normalmente transportados por esteiras ou dutos e armazenadas em tanques e silos. Por exemplo, tanques e silos são os locais para armazenar temporariamente esse produto. Tanque, normalmente, é para líquidos e gases. Silos são para sólidos, ok? Desculpa, sólidos. Grãos, tá? Silos são para grãos. Tanques são para líquidos ou gases. Ah, professor, e um armazém? Um armazém, normalmente, é um tipo de silo, ok? Um armazém é um tipo de silo. Então, normalmente, eles são para grãos. Ah, mas, professor, no meu armazém eu coloco carga geral. Ok, pode pôr carga geral, sem problema nenhum. Tá? É que o silo, normalmente, é especificamente para grãos. No silo, normalmente, você não põe
carga geral, você só põe carga granel. Combustíveis, gases, grãos e minérios são alguns exemplos dessa carga granel. A carga granel corresponde ao carregamento formado por conglomerados homogêneos, sem acondicionamento, cujo volume ou quantidade possibilita o transporte em lotes e também em um único embarque. É o que acontece normalmente quando a gente coloca um caminhão lotado, ou vários caminhões lotados em um navio de soja. Então, é um embarque só. Normalmente, eles fazem assim, minério de ferro é um embarque só, petróleo é um embarque só. Normalmente, é assim que eles fazem. Ainda temos dentro das cargas, granel e geral, tá? Lembrando, carga granel homogênea, grandes quantidades. Carga geral, heterogênea, pode ser uma carga grande, tipo um helicóptero, uma pá de hélice, ou pode ser cargas amarradas, presas em pequenas quantidades. Esses dois tipos de carga, elas podem ser subclassificadas em cargas perigosas. Dangerous é perigoso, hazardous é risco, tá? Perigoso é quando tem o potencial de acontecer um acidente. Risco é quando aquele acidente já aconteceu. Então, essas cargas a granel e geral, elas podem ser explosivas, gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos, substâncias corrosivas, substâncias venenosas, materiais que despreendem vapores inflamáveis, substâncias que em contato com o ar ou com a água se tornam perigosas, oxidantes, substâncias suscetíveis à combustão espontânea, ou qualquer outra substância que pode ser revelada perigosa. O que é perigo, turma? Perigo é uma relação de acidente. Acidente com pessoas, acidentes com o meio ambiente, acidentes com equipamentos. Ok? Então, tudo que pode transformar aquela movimentação em um acidente é considerado perigoso. Perigoso com relação a sofrer com pessoas, a sofrer o meio ambiente, a sofrer com os equipamentos. Essas cargas, aí está aqui, ó, turma, essas cargas que são listadas como perigosas estão aqui nesse imo.org, tá? Então, não dá para falar para vocês que tem uma infinidade de cargas. Então, no material dos transportes que a gente passou, dos modais, existe lá a Lei Brasileira do Transporte de Produtos Perigosos, ok? Aqui na IMO, que é a Organização Marítima Internacional, são as cargas consideradas perigosas no transporte internacional marítimo, tá? Existe uma regra no Brasil e existe uma regra nos navios. Eu não vou falar dele, nem vou cobrar na prova. Mas, se vocês quiserem, vocês entram lá e se aperfeiçoam em quais são essas cargas. Ainda dentro da classificação das cargas, eu tenho carga refrigerada ou frigorífica. É tratada nos acordos de transporte como um tipo especial. Então, quem perguntou lá atrás para mim quais são as cargas especiais, eles consideram também aqui, ó, carga refrigerada como uma carga especial, porque exige um equipamento de refrigeração para a conservação das qualidades essenciais desse produto no curso do transporte. Essas cargas devem estampar em suas embalagens, rótulos, marcações, indicando a temperatura para o transporte. Por exemplo, carne, chocolate, frutas e verduras. Cargas perecíveis, constituída de produtos sujeitos a rápida deterioração ou decomposição, geralmente frutas, carnes, entre outras que devem ser transportadas em câmaras frias. Então, uma carga perecível pode ser transportada como carga refrigerada. Tem algumas cargas perecíveis que não podem ser transportadas como carga refrigerada, então ela tem que ter uma velocidade maior, ela tem que ser transportada mais rapidamente. Cargas de projeto, outro tipo de carga dentro da carga geral e granel.
São cargas normalmente destinadas a grandes projetos, como termoelétricas, fábricas e usinas. Exemplo, transformador, turbina, geradores, são cargas normalmente cujo cada peça tem excesso de peso, ou grande volume, ou grandes dimensões, sendo transportadas em navios específicos, que são chamados heavy lift, com equipamentos especiais para içar essas cargas pesadas. Carga higroscópica, eu acho que é a última carga aqui. Carga higroscópica, turma, é aquela carga que absorve água ou desprende água, tá? Então, se você coloca ela num ambiente e ela absorve água e aquele ambiente tiver água, ela vai retirar do ar toda a água. Então, um porão para transportar uma carga higroscópica tem que ser totalmente seco. Seco que a gente fala não é passar um pano, não, tá? Passar um pano e tirei a umidade do chão. Não, é tirar a umidade do ar. Eu não posso ter ar úmido, tem que ter ar seco. Como exemplo, então, nós temos os cereais, o chá, o café, o cacau, peles secas, produtos salgados que não podem absorver a água do ambiente. Deve-se atentar bastante para essa situação, observando a necessidade de verificar os porões, ventilar os porões e as zonas quente ou fria pelos quais o navio passou na viagem. Então, por exemplo, o navio vai do extremo sul ao extremo norte. Ele vai passar por diversas temperaturas. Temperaturas polares, temperaturas tropicais e temperaturas equatoriais. Então, tem que ter muito cuidado no navio quando for transportar uma carga dessa. Bom, outro item importante, turma, eu acho que agora depois só vem as fotos, que é para a gente obter na carga. Então, o que eu vou transportar? Então, eu tenho que ter as condições de peso dela, que vai determinar a necessidade de equipamento para o seu manuseio. As condições de volume que ela ocupa, ou seja, eu vou colocar num container ou vou colocar ela solta. As condições de dimensão, comprimento, largura e altura, principalmente se for uma carga, tipo um helicóptero, um carro. As condições de valor, qual é o valor dessa carga? Então, às vezes eu tenho minério de ferro, ocupa um baita espaço, mas o valor é pequenininho. Aí eu tenho componentes como circuito processador de computador, processador de um celular. São pequenininhas, mas têm um alto valor agregado. E depois eu tenho, além disso tudo, eu tenho a fragilidade, a deterioração, a contaminação, a periculosidade, que são cuidados especiais e que eu tenho despesas adicionais no manuseio e na estivagem. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí nós vamos agora ver umas fotinhas aqui. Então, por exemplo, cartões. Quando a gente fala em cartões, é esse tipo aqui, ó, que eu estou colocando um processador. Tá? Às vezes eu posso estar colocando um processador ou um celular pronto, alguma coisa assim. Então, vem em cartões. Eu estou transportando frutas, então são embalagens especiais que podem ser acondicionadas numa câmara frigorífica. Aí eu tenho o transporte que vão por avião, dessas mesmas, desse mesmo produto ali daquela manga. Aí eu tenho em sacos. Então aqui dentro está essa caixa, né? É um tipo de container, mas os produtos estão dentro dela em formas de sacos. Eu tenho aqui também em formas de sacos, elas estão sobre um pallet e estão amarradas. Olha só, sacos sobre pallet e amarradas. Depois eu tenho em fardos, que são normalmente as madeiras. Espera aí, turma, espera aí que ele acabou entrando um bagulhete aqui que não era para entrar. Vamos lá. Ok. Em fardos. Então, são madeiras, panos que estão amarrados em fardos. Em caixas. São produtos que podem ser colocados em caixa. Normalmente, peças estão dentro de caixa. Em engradados. Opa, foi muito rápido. Engradados. São caixas abertas, tá? Amarrados. Aquele mesmo produto que está em caixa, em sacos, estão amarrados. Em bobinas, que a gente falou, né? Então, tem bobina de chapa de aço,
eu tenho bobina de papel, eu tenho bobina de fios, eu tenho vários tipos de bobinas. Tambores, ok? Vários tamanhos para tambores. Carga de grande porte, então equipamentos para usina hidrelétrica e usina termoelétrica. Eu tenho peças de avião, eu tenho helicóptero pronto, eu tenho veículos, tenho os containers agora, né? Então eu posso colocar carga geral dentro de container. Eu tenho os diversos tipos de container que o pessoal perguntou. Container comum, container refrigerado. Eu tenho um grande problema no container refrigerado, que é a possibilidade de ter uma explosão seguida de incêndio. Eu tenho os containers que eles chamam de top, open top, que é abertura no topo. Tem os containers flat rack, que eles têm ou totalmente aberto ou só duas laterais fechadas, que são normalmente para transportar esse tipo de veículo. E eu tenho os containers tipo plataforma. Então, parece lá um produto semelhante ao pallet, só que de grande volume, para poder ser transportado produtos em cima dele como uma empilhadeira. E aí eu tenho os isotanques. Muitos produtos no Brasil, muitas empresas no Brasil trazem os seus produtos químicos, que são produtos especiais, através dos isotanques. Eu tenho também a carga solta, né? Os animais. Então, olha só como é que eles são transportados. É uma carga geral solta. E eu tenho os navios que são confeccionados, produzidos só para transportar carros, né? Que é o roll-on e o roll-off. E eu tenho navios, que é os dockwise, que são confeccionados para transportar outros navios. Olha só que legal. E aqui, movimentação um pouco, bem rapidamente, do porto, tá? Então, o porto aqui, chega o produto, principalmente o produto a granel, ou em sacos, ou em big bags, e aí depois eles são colocados nos porões dos navios, ok? Também, além de porões dos navios, eles são colocados em barcaças, ok? Então, temos diversas fotos aqui para ilustrar a movimentação dessas cargas. Carga geral e carga a granel. Bom, uma consideração com relação à carga. A carga ela tem diversos interlocutores. Então, por exemplo, eu tenho aqui, no caso, uma importação e uma exportação. Então, no planejamento do sistema de transporte da importação e da importação, eu tenho associado à carga o agente de carga, eu tenho o despachante aduaneiro, eu tenho o transportador local, eu tenho a companhia aérea ou a companhia de navegação. No caso do Brasil, para a companhia aérea, eu tenho a Infraero, eu tenho o Ministério dos Transportes, eu tenho o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, a Receita Federal, a Receita Estadual, o agente de carga, todos envolvidos no processo da importação e exportação da carga. Então, quando a gente faz parte do planejamento do sistema de transporte, eu tenho que saber o que está acontecendo com relação a esta carga. Turma, eu tenho mais 5 minutos. Nesses 5 minutos, então, nós vamos passar rapidamente aqui, turma, rapidamente. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam por e-mail. A gente vai passar rapidamente. Peraí, deixa eu pegar aqui primeiro. Deixa eu colocar ele em forma de apresentação, fica mais fácil. Cadê minha forma de apresentação? Minha forma de apresentação. E achei. Olha só, como é que vai ser a nossa prova, tá? Como é que vai ser a nossa prova? Nós vamos fazer as perguntas mais ou menos assim. Conceitue a cadeia de suprimento, ok? Dentro do conceitue a cadeia de suprimento, o que é a cadeia de suprimento? Relembrando, rapidamente, é a movimentação de produto desde o primeiro fornecedor até o consumidor final. Aí depois, elementos da logística, conceitue cada um dos elementos, principalmente no que se refere a
Então, vamos lá. Cadeia de suprimento logística. Então, aqui eu estou falando da definição, ok? Então, eu posso pedir um esquema. Eu posso pedir um esquema e vocês colocarem da forma que vocês acharem melhor. E aí eu posso pedir para que vocês elenquem o que é essa conceituação. Eu posso pedir aqui para vocês, dentro do quadro amarelo, o que é cadeia de abastecimento, o que é logística, o que é logística de suprimento, logística de produção, logística de distribuição. Dentro da logística de suprimento, a administração de materiais, movimentação de materiais e a distribuição física. Eu posso pedir para vocês o que é o fluxo de produtos, o que é o fluxo de demanda, o que é o fluxo de informações dentro da logística integrada. Ok? Eu posso pedir para vocês, do planejamento de sistema, que a gente fez até 2 exercícios sobre isso, como é que vocês identificam a necessidade de serviço ao cliente? Como é que vocês definem os objetivos do serviço ao cliente? E como é que vocês projetam o sistema de transporte desse serviço ao cliente? A gente fez 2 exercícios em sala para isso. Depois, saindo da primeira parte, que é logística, a gente entrou nos modais. Então, o que é o modal quando a gente fala de planejamento? A gente normalmente leva em consideração cada um dos modais em termos de velocidade, capacidade do cumprimento do horário, frequência, disponibilidade geográfica, capacidade de transporte e custo, para cada um deles, ferroviário, aquaviário, rodoviário, dutoviário e aéreo. Como é que eles são representados em cada um desses itens? Não vou cobrar mais do que isso em modais, tá? Ou seja, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de cada um desses modais. E por último, turma, o material de hoje, mercadoria versus carga. Mercadoria eu não vou perguntar, era só para a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Agora, com relação às cargas, é lógico que eu vou perguntar quais são os tipos de carga, quais são as classificações desses tipos de carga e quais são as subclassificações desses tipos de carga. Ok? Dúvidas? Tenho 1 minuto só, turma. 1 minuto e meio. Dúvidas? Bem, professor. Tranquilo. Não, professor, até agora tudo bem. Tudo bem? Lógico, lembrando, turma, que a gente vai explorar os exercícios de planejamento após a etapa da TD1, tá? Aí a gente vai fazer exercício de planejamento. Aqui a gente só conceituou bastante o que é logística, o que é transporte e o que é carga, tá? Nós temos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 alunos. Então, 3 alunos não participaram da aula de hoje, que é pré-atividade, tá? Seria importante a participação dessa turma, mas, como eles não participaram, fica difícil de levar em consideração esse conteúdo. Não vou ter como repetir, tá? Ok, turma? Professor, é que a sua matéria, por enquanto, está tipo, muito tranquila para levar, sabe? Ah, sim, Lara. Por quê? Porque eu estou acabando de falar que a gente fez revisões. Mas a partir da TD1 é só planejamento, é só exercício em cima de exercício, tá? Melhor ainda que a gente treina, que o senhor já explicou pra gente na TD1. Olha que maravilha. Então tá bom. Obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado, professor. Até a próxima. Tchau. Falou, professor. Falou.